Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. É um espaço em que nós olhamos para as notícias, aquelas que têm chamado mais atenção, e procuramos pensar nelas do ponto de vista cristão, sobretudo do ponto de vista bíblico, de um cristão que se segue pela Bíblia como revelação de Deus e autoridade máxima. O ano passado houve muito entusiasmo por parte de todo o segmento da agenda gay, digamos assim, movimento LGBT, QI+, enfim, para um ato do Papa em que ele declarou que os Estados deviam providenciar alguma forma de união, não é, para as pessoas do mesmo sexo. Ou seja, ele defendeu que o Estado devia permitir e providenciar a legalização da união de pessoas do mesmo sexo. Isso imediatamente abriu uma questão. O que é que o Papa estava a dizer? Que reconhecia o casamento de pessoas do mesmo sexo? E sendo assim, se ele reconhecia isto, a Igreja também devia reconhecer, afinal de contas, ele é o chefe da Igreja, ele é o líder da Igreja. A Igreja Romana tem uma organização em termos de autoridade e poder que é hierárquica, ele é o chefe de Estado e ele é o cabeça, digamos, como representante de Cristo na Terra. Esta é a defesa da teologia da Igreja de Roma, não é a posição cristã de forma geral. Ele tem o direito de fazer esta afirmação e de colocar qual é a política da Igreja. E criou-se então uma grande expectativa dentro desta comunidade, não é? Que em breve a Igreja Romana estaria então abençoando também estas uniões. E os padres poderiam então fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo, trazendo a bênção da Igreja para estas pessoas. Agora, foi notícia que afinal, confrontado com isto de uma forma mais direta e pressionado a ter uma resposta, o Papa respondeu oficialmente que não. A Igreja reconhece que a união homossexual, à luz da Bíblia, está errada, é pecado, e que a Igreja não pode abençoar um casamento de pessoas do mesmo sexo, visto que o casamento é, biblicamente, uma instituição divina entre homem e mulher. Esta é a verdadeira posição cristã. Nós cremos que o casamento não é apenas uma instituição social humana. Ela não é apenas uma pressão humana. Ela é culturalmente transversal a toda a humanidade. Todas as etnias do mundo inteiro têm o casamento como algo muito importantíssimo e é uma das cerimónias e das festas mais marcantes em qualquer cultura. E ao longo de toda a história dos milénios de humanidade, o casamento entre um homem e uma mulher. Entre outras coisas, porque é a única forma de poder haver a continuidade da raça, a procriação e a continuidade da humanidade. De outra maneira, a humanidade deixa de existir porque pessoas juntas do mesmo sexo não podem dar origem a novas criaturas. Se eles viessem a se tornar a maioria, a humanidade acabaria por eventualmente desaparecer do nosso planeta. Não é a única razão. O texto bíblico nos diz que a mulher foi feita para completar o homem e o homem a mulher. E este tipo de complemento que existe no casamento heterossexual não existe no casamento homossexual, porque são pessoas do mesmo género e têm formas de pensar e de agir que são próximas, próprias do género. E qualquer pessoa com um mínimo de bom senso reconhecerá que homens e mulheres são diferentes, não são iguais. Não foram feitos iguais justamente para poderem complementar aquilo que não é o ideal um no outro. E isto é algo patente, repito. Qualquer pessoa que tenha um bocadinho de bom senso e não tenha a sua mente completamente fechada diante daquilo que nós estamos a ver. Grande desilusão por parte de toda a agenda e do movimento LGBTQI+, por causa da posição oficial do Papa. E a pergunta que nós fazemos é muito simples. Porquê é que os homossexuais querem a bênção da Igreja no seu casamento? É uma pergunta. Eles não reconhecem a Igreja. Eles não a aceitam como instituição. Eles pertencem a um movimento e a uma ideologia que diz que a Igreja é uma coisa ruim, que é uma coisa que faz mal. Dentro da ideologia e do posicionamento, a religião é apenas uma coisa sem muito sentido, subjetiva e que diz respeito à escolha de cada um. O casamento é descrito e é combatido como algo que é arcaico, algo que faz parte da clássica visão do patriarcado. O papel é apenas um papel. Para que então que as pessoas vão fazer isto? E há uma ênfase, e tem sido aceita, porque hoje culturalmente passou a ser assim, e esta mudança foi acontecendo e hoje nós praticamente já nem discutimos, que os jovens se juntem e passem a viver juntos. Este é o meu namorado, esta é a minha namorada, as pessoas não casaram, não querem casar, quando são pressionados é só uma folha de papel. Então se isto é assim, esta tem sido a linha cultural, por que é que agora querem exigir que a Igreja lhes dê uma bênção?
Por que exigir a bênção de uma instituição que eles classificam de arcaica, primitiva, irracional e sem sentido? Nós não conseguimos entender qual é a pressão. A palavra de Deus é muito clara a respeito da questão da homossexualidade. Ela é contrária à natureza humana que Deus criou e ela é condenada pelas Escrituras. Atenção, nós não estamos negando, nem podemos evidentemente negar a atração entre pessoas do mesmo sexo. Não estamos dizendo que isto não aconteça. Não estamos dizendo que seja algo simples e fácil de ser lidado. Estamos dizendo que, biblicamente falando, não é considerado correto. A Bíblia classifica a homossexualidade como pecado. E a Igreja precisa encarar todas as realidades de pecado da mesma maneira. Este pecado não é mais grave ou menos grave do que outros. Ele não é mais importante do que, por exemplo, o orgulho, a vaidade, a maledicência, a amargura no coração, o criar contendas. E nós, não é? A Igreja não pode olhar para quem faz estas coisas de ânimo leve. Também não pode fazê-lo em relação àquilo que é a união homossexual. O pecador merece, por parte da Igreja, toda a sua atenção, todo o seu cuidado. A Igreja precisa e tem que estar de braços abertos para receber aquelas pessoas que têm este tipo de sentimento, têm este tipo de atração, e lidar com elas e acompanhá-las. Agora, o que está a acontecer hoje é que tudo aquilo que possa ser feito para facilitar esta situação, este tipo de relacionamentos, deve ser feito. Mas qualquer pessoa que eventualmente identifique, a própria pessoa identifica que não quer viver esta relação, busca ajuda para poder se libertar deste tipo de desejo, e isto é considerado crime. E pastores e psicólogos cristãos que estejam disponíveis para ajudar estas pessoas, em breve estarão sendo presos, porque isto é considerado como ódio, isto é considerado como inadmissível. Repito, mesmo que o próprio indivíduo tenha chegado à conclusão que não quer se libertar disto, ou não quer isto mais na sua vida, não pode fazê-lo. E o próprio discurso que está a ser feito é considerado maligno. Então a Igreja tem que estar aberta, mas ela não vai se curvar para aceitar que o pecador continue a viver no pecado. E ela não pode ser obrigada a seguir a agenda social, liberal, socialista, a bel prazer das autoridades. O passo seguinte, natural, que nós devemos estar preparados para encarar, será a avaliação do texto bíblico. Se hoje em dia nós já temos as pessoas a riscarem os clássicos da literatura, a derrubarem os nossos monumentos, a prescreverem os nossos heróis do passado, então é natural que um passo muito próximo, que rapidamente irá acontecer, será negar a Bíblia. Se não o fez ainda, será pela a grande importância e o grande peso político que a Igreja de Roma tem. E continua tendo no mundo de hoje. Mas a Bíblia em breve vai começar a ser rasurada, porque os textos bíblicos são claros. Eles poderão ser identificados como arcaicos, como primitivos, eles poderão ser nomeados de todas as coisas. Mas o texto bíblico é claro, está lá, não é, escrito de forma óbvia e fácil de ler, no Antigo e no Novo Testamento a respeito desta situação. O passo seguinte será obrigar as igrejas a aceitar este tipo de união ou então fechá-las. Se vocês não aceitam isto, se o vosso discurso é contrário a isto, o vosso discurso é um discurso de ódio, nós não queremos saber disto, nós queremos viver numa sociedade bonita, bela e de tolerância. Guardemos uma coisa. Neste momento, aqueles que estão no poder e a impor estas ideologias não estão à procura de tolerância, estão à procura de domínio. Eles não estão à procura de igualdade, estão à procura de poder. Eles não estão à procura de diálogo, eles estão impondo a sua posição. É assim, tem que ser assim, e quem não quiser assim terá que ser colocado de lado. Esta é a realidade que foi vivida em todos os lugares onde esta ideologia teve o controle durante algum tempo, décadas, em todos eles, normalmente não passou disto. Esta será a realidade que nós vamos ter que enfrentar em muito pouco tempo aqui, sob a capa de democracia, lutando pela igualdade, pela tolerância e pela paz social. Como Igreja de Jesus, nós olhamos para tudo isto com apreensão, sabendo que este é o tempo em que nós vivemos. Nós não podemos escolhê-lo, mas nós precisamos estar preparados para encará-lo. Olhar para os nossos irmãos do passado e ver as lutas que eles enfrentaram e como as enfrentaram. E perceber que as nossas agora são estas. É a nossa vez de, com firmeza no Senhor, dominados pelo Espírito Santo, em espírito de oração, enfrentarmos os desafios que estão à nossa frente.